Antes que o primeiro selo fosse rompido, antes que as trombetas ecoassem pelos céus, já estava escrito o destino de toda a humanidade. O fim nunca foi um mistério para Deus. João não apenas ouviu sobre o Apocalipse, ele o viu. Viu o trono, o cordeiro, o juízo, a queda dos reinos e o nascimento de um novo mundo. Tudo o que foi revelado naquela ilha mudou para sempre o curso da história. E hoje, você vai ver a revelação completa, como João viu. A história completa do Apocalipse, como nunca vista antes. João estava só na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O vento que batia nas rochas parecia carregar o peso de uma era que chegava ao fim. Roma havia silenciado sua voz, mas o céu não podia ser calado. Enquanto orava, envolto pela lembrança do Mestre e pela dor do tempo, o apóstolo percebeu algo que rompia a fronteira entre o visível e o eterno. Um som profundo o alcançou, e a solidão deu lugar ao sobrenatural. O Apocalipse não começou com fogo ou destruição, mas com o chamado de Deus a um homem cansado, para que se tornasse a testemunha da maior revelação dos tempos. De repente, uma luz intensa atravessou a escuridão da caverna. O ar pareceu se expandir, e uma voz ecoou por trás dele, clara como o som de muitas águas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A presença não era humana. João virou-se e viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Seus olhos brilhavam como chamas, seus cabelos eram brancos como a lã e seus pés como bronze incandescente. Em sua mão direita havia 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aquele que um dia caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia, agora se revelava em glória. Era o mesmo Cristo, mas não mais o homem ferido, e sim o Senhor ressurreto que domina o universo. João caiu com o rosto em terra, sem forças. O medo e a reverência o tomaram. Mas a voz se aproximou e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Cristo toca o profeta e o gesto muda tudo. O toque é o mesmo das curas e milagres que João testemunhou anos antes. Só que agora ele não está diante de um mestre, mas do próprio Rei da eternidade. Escreve, ordena o Senhor, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Com essa ordem, começa a história que revelaria as profecias do fim dos tempos. O apóstolo percebe 7 castiçais de ouro ao redor do Filho do Homem. O brilho que os envolve é suave e majestoso. Cada castiçal representa uma igreja, e cada estrela em sua mão simboliza os anjos que as guardam. João entende que aquele que fala anda entre as igrejas, observa suas obras, corrige seus caminhos e mantém acesa a luz da fé. A visão é viva, real, irresistível. A voz continua: Estas 7 igrejas são o espelho de toda a humanidade. João ouve e anota, sem compreender completamente o que está sendo revelado. Ele sente que cada palavra tem peso eterno. A revelação não fala apenas de impérios ou catástrofes, mas do próprio coração humano, de suas falhas, de sua frieza e de seu amor perdido. Tudo o que está prestes a ser mostrado ultrapassa o tempo e a história. O Apocalipse começa, então, não como um aviso de terror, mas como a revelação de Jesus Cristo em sua plenitude. Ele é o Cordeiro que foi morto, o leão que venceu, o Deus que sonda e redime. João entende que o que será mostrado não pertence apenas à sua geração, mas a todas. Ele está vendo o desenrolar do plano de Deus, desde a criação até o fim dos tempos. Relâmpagos e vozes parecem envolver o profeta. Ele vê o trono, embora ainda de longe, e sente o peso da glória. Sua mente é tomada por uma certeza: o mesmo Deus que começou todas as coisas também as encerrará.
As profecias bíblicas sobre o fim não são invenções humanas, são parte de uma sequência divina que agora se abre diante dos seus olhos. O homem que antes recostava a cabeça no ombro do Mestre, agora contempla o Senhor da eternidade, com olhos de fogo e palavras que sustentam os mundos. João percebe que cada símbolo tem um propósito, e que a revelação que recebe é tanto um juízo quanto uma esperança. Tudo o que ele escreve será entregue às igrejas, e delas para o mundo, até que o tempo chegue ao limite. As visões se tornam mais intensas. O apóstolo sente o chão desaparecer, como se a ilha deixasse de existir, e o Espírito de Deus o transporta para o centro da glória. Ele ouve sons de trombetas ao longe, percebe seres que cercam o trono e vê um livro selado sendo preparado para ser aberto. Ainda não sabe o que ele contém, mas entende que ali está o destino do mundo. Enquanto tenta compreender o que vê, a voz volta a falar. O que te mostrarei está além do entendimento humano, mas o Espírito te fará lembrar de tudo. João se prostra novamente, incapaz de sustentar a visão. Ele sente que está no limite entre o tempo e a eternidade, diante daquilo que as palavras jamais poderão descrever completamente. Os séculos futuros lerão o que ele escreve, mas nenhum homem entenderá por completo até que tudo se cumpra. A mensagem não é de medo, mas de preparação. A revelação que começa em Patmos atravessa todos os séculos e chega até nós como um aviso e uma promessa. João observa a luz diminuir. O Filho do Homem permanece diante dele com o olhar firme e misericordioso. A ordem final ressoa. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. O apóstolo obedece e, ao colocar as primeiras palavras no pergaminho, o destino do mundo começa a ser registrado. O céu ainda está aberto e a voz não cessou. Há algo mais que precisa ser mostrado, algo que está além das igrejas, além da história. Aquele que fala prepara o mensageiro para a próxima revelação, onde o que é terreno dará lugar ao eterno, e o que é oculto será desvelado. João ainda sente a presença do Senhor diante de si, e a voz continua a ecoar, firme e clara. O que vês, escreve e envia às 7 igrejas. O apóstolo entende que aquilo que será revelado não é apenas uma mensagem local, mas um retrato espiritual de toda a humanidade ao longo dos séculos. Cada igreja representa um tempo, uma geração, um estado da alma diante de Deus. A primeira mensagem é para Éfeso. Era uma cidade grandiosa, ativa e influente, mas a fé havia se tornado rotina. O Senhor elogia suas obras, seu zelo e sua resistência, mas há uma acusação que corta como lâmina. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. João registra as palavras sem hesitar. Ele sabe o que isso significa. O amor que antes movia os corações foi substituído por esforço e aparência. A igreja trabalhava muito, mas amava pouco, e a voz de Cristo adverte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. A mensagem seguinte é para Esmirna, a igreja sofredora. João sente o peso das palavras quando ouve: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Em meio à perseguição, Deus enxerga fé. Cristo lembra que a coroa da vida não é para os que escapam da dor, mas para os que permanecem fiéis até o fim. Ele avisa que o inimigo lançará alguns na prisão, mas promete vitória eterna. João compreende que a glória de Deus nem sempre se revela na prosperidade, mas na resistência de quem não nega o nome de Cristo, mesmo diante da morte. Então, vem a palavra para Pérgamo. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. João anota com as mãos firmes. A cidade era um centro de idolatria e poder, onde templos e altares se misturavam à cultura e à política. Ainda assim, havia ali servos que não negavam a fé. O Senhor reconhece a fidelidade,
mas também denuncia o perigo que cresce dentro da própria igreja. O ensino de Balaão, que levava o povo a se comprometer com o pecado. Arrepende-te, ouvirei a ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O juízo não virá de fora, mas da própria voz de Cristo. A quarta carta é para Tiatira. João escuta atento, enquanto o Senhor diz: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Tiatira é uma igreja ativa, cheia de boas intenções, mas contaminada por uma mulher que se apresenta como profetisa e conduz muitos à idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer. A paciência de Deus tem limites, e João percebe o contraste entre o amor e a disciplina do Senhor. Ele escreve que Cristo, aquele cujos olhos são como fogo, sonda corações e retribui segundo as obras. É uma advertência direta: ninguém engana aquele que tudo vê. Em seguida, a mensagem vai para Sardes. A voz muda de tom, mais severa, mais fria. Tens nome de que vives, mas estás morto. João sente o peso da sentença. Sardes aparenta vitalidade, mas perdeu o espírito. A aparência substituiu a presença. Cristo ordena: sê vigilante e fortalece o que resta. Há ainda alguns que não contaminaram suas vestes, e eles andarão com o Senhor de branco. É a lembrança de que sempre há um remanescente fiel, mesmo em meio à decadência. A sexta carta é dirigida a Filadélfia, e o tom muda completamente. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. João escreve com esperança. Filadélfia é a igreja que persevera, mesmo com pouca força. Ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Cristo promete livrá-la da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Essa promessa se estende a todos os que permanecem firmes. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por fim, vem Laodiceia. A voz agora é firme, cortante, sem consolo. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. João hesita ao escrever, mas não pode omitir nada. Laodiceia é a imagem da fé orgulhosa, autossuficiente, confortável. O Senhor revela o engano. Dizes: sou rico e de nada tenho falta, mas não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Cristo oferece a saída. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo e vestes brancas para te vestires. A repreensão é dura, mas vem acompanhada de amor.